Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio do nosso podcast. Hoje eu e Stephanie estamos aqui para falar um pouquinho sobre agricultura, mas o nosso tema principal é agricultura regenerativa. E hoje, para enriquecer a nossa conversa, temos ao nosso lado o grande William Bucker, ele que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e também aí é especialista em fitopatologia. Seja muito bem-vindo, William. Alegria estar com vocês aqui. Para a gente começar então, William, eu gostaria que você falasse o que é a agricultura regenerativa, né, trazer um pouco ali dos termos e como ela se diferencia das outras práticas. Excelente pergunta. Com relação à agricultura regenerativa, de forma conceitual e ampla, ela seria a questão de você recuperar, regenerar e conservar o sistema agrícola. Tá? Dentro desse ponto, ela vai estar balizada, vamos colocar de forma resumida, para poder os ouvintes entenderem, em três fatores, em três pilares. Então a gente coloca com relação à questão do solo, então eu falo da parte física, química, biológica. Quando eu falo em solo, eu falo de eu recuperar, restaurar esse solo, eu falo do plantio direto e cultivo mínimo, então isso é um ponto-chave que eu tenho que trazer. Depois eu falo com relação à questão de aumentar a diversidade do meu sistema agrícola, e aí como que eu posso fazer esse aumento? Eu posso trabalhar com consórcio, com várias espécies, eu posso fazer rotação de cultura, eu posso trabalhar com a cobertura. Então, são coisas que eu tenho que ajustar dentro desse sistema. Tá? E a outra parte seria o uso de compostagem, matéria orgânica e bioinsumos. Então, eu estaria atuando basicamente nesses três fatores. Lógico que cada dentro desses fatores eu tenho várias boas práticas agrícolas que eu tenho que estar atuando para poder realmente ter essa regeneração, essa recuperação desse ambiente e mantê-lo conservado. Tá? Quando eu falo agricultura regenerativa, eu tenho que pensar em eficiência. Quanto maior a minha eficiência, eu vou usar o mínimo de recursos possível para obter o máximo possível de produção. E quando eu falo desse recurso, não só é financeiro, não é só de insumo químico, mas também de degradar menos o meu solo, de degradar menos o meu sistema agrícola. Então eu vou pensar na conservação desse sistema. Tá? Dentro de tudo isso, é importante eu entender que a agricultura regenerativa ela não é uma agricultura de exclusão. Ela é uma agricultura na qual eu posso estar utilizando defensivos químicos. E isso é um ponto muito legal que eu vejo, que é uma das formas que vai fazer com que ela tenha uma maior empregabilidade, ela seja usada, né, por mais pessoas. Diferente, por exemplo, de uma agricultura orgânica na qual o uso de defensivos químicos é impeditivo. Então eu não posso fazer o uso deles. Então essa questão, quando eu trabalho com um sistema onde ele me permite eu utilizar um produto químico, fungicida, inseticida ou herbicida, quando for necessário, ela faz com que a agricultura regenerativa ela se torne algo que possa ser usado em grandes escalas e pequenas escalas para todos os produtores e para o sistema que for necessário. Uma vez que você consegue colocar esse processo dessa forma, automaticamente a busca por produtividade e altas produtividades ela vai acontecer. Então o produtor, a ideia da agricultura regenerativa, e uma coisa que me encanta nela é isso, é eu poder conseguir buscar altas produtividades. Lógico, vai compensar algumas coisas. Então se eu uso menos insumo, né? Se eu aumento ou mantenho a minha produção, automaticamente eu reduzo o meu custo. Se eu reduzo o meu custo, eu aumento o meu lucro. Então, se eu produzo, vamos colocar a nossa realidade do Conilon, se eu produzo 100 sacas por hectare, mas eu gasto 50 sacas para produzir, é uma realidade. Se eu produzo 150 sacas, eu produzo 150 e gasto 120, eu tenho 30 sacas de lucro. Sim. Então, é isso que a gente tem que trazer de equilíbrio. Então, eu tenho, além da produção, quantas sacas que eu gasto para produzir, quanto mais sacas eu conseguir produzir para ter meu saldo melhor, e menos uso de insumo eu vou fazer. Então, se você usa menos insumo, numa situação onde o adubo aumenta muito, o dólar aumenta, você fica menos suscetível ao mercado. Essa questão de dolarização, essa questão de aumento das commodities, dos insumos em si, de forma geral, que são dolarizados. E aí, Lorena, eu lembrei, né, recentemente a gente esteve na fazenda Chapadão, lá em Linhares, e tem um grande exemplo lá, né, assim, eles tinham uma área velha, né, que eles iriam tirar, porque não estava dando mais produtividade, e aí o produtor, né, querendo verificar se essa agricultura, esse tal de agricultura regenerativa dava certo ou não, eles fizeram a implementação e tiveram resultado, né? Sim, inclusive, né, não vou lembrar os dados aqui, né, mas ele
O gerente da fazenda, né, ele fala com uma felicidade, ele falou, eu precisei implementar e ver para acreditar. Então, assim, a gente ter uma pessoa que trabalha na propriedade, né, que querendo ou não, como você falou, a agricultura regenerativa não é algo de hoje, né, é algo antigo, então é uma mudança de cultura, mas ele está restaurando muitas coisas. E aí ele falar com convicção, ele falou, não, eu precisei ver aqui nessa área, é fantástico, tipo assim, a empolgação dele, né, então eu acho que é muito esse sentido mesmo, né, de educando as pessoas para a agricultura regenerativa. E aí tem até uma pergunta, que eu vou sair um pouco do roteiro, mas assim, a agricultura regenerativa é só para grande produtor ou para pequeno produtor? Não, é só para todos. Então é para todos. A agricultura regenerativa é uma agricultura que pode ser feita para todas as classes de produção. Uma das questões que a gente falou de antigamente, né, quando o Robert Rodeio começou lá, a ideia foi realmente escalonar as áreas grandes, né, de plantios. Nós temos aí o Grupo Schaeffer, que é um dos grupos grandes que tem a produção de grãos. A ideia deles é até 2030, praticamente todas as áreas serem de agricultura regenerativa. Então a gente está falando de algodão, soja, milho, culturas que são realmente culturas importantes, commodities aí. E nós temos, por exemplo, casos como o Cerrado Mineiro, questão do café, também cases de sucesso. Verdade. Então você tem lá a questão do consórcio, né? Você tem a questão, mas eu não quero consórcio, mas você pode fazer a parte de cobertura. Então você consegue ajustar, desde que você trabalhe de forma eficiente dentro do processo. Então, eu sou um produtor pequeno, ótimo, eu consigo ajustar e agregar valor. Eu sou um produtor médio, eu consigo ajustar e agregar valor. Eu sou um produtor grande, eu consigo ajustar e agregar valor. Porque foi aquilo, não é uma agricultura de modo a fazer exclusão. Ela vai trazer a inclusão, ela vai promover que todas as boas práticas agrícolas, aí no meu caso eu trabalho com a parte de fitopatologia, manejo integrado, manejo fitossanitário, eu não excluo nenhum método, nenhuma ferramenta. Eu vou realmente integrar, eu vou usar de forma, né, integrada as ferramentas para que eu possa ter o máximo possível. E o defensivo químico, que muitas vezes a pessoa também, a mídia às vezes demoniza, né, mas não é essa a questão, ele vai ser usado de forma correta, no momento correto, porque eu vou ter um engenheiro agrônomo, eu vou ter um profissional que vai dar consultoria, eu vou ter uma empresa que vai prestar um monitoramento, eu vou saber realmente se aquele equilíbrio ocorreu ou não ocorreu e se é necessário fazer uma medida mais drástica. É como uma pessoa que está doente, ela vai tomar medicação. Então, ela não vai tomar medicação porque ela simplesmente quer tomar medicação. Exatamente. O produtor não vai gastar dinheiro com defensivo porque é caro, simplesmente porque ele quer usar defensivo, né? Então, é isso que a gente tem que trazer para a sociedade. Os nossos produtores, eles são realmente pessoas que buscam sempre trazerem alimentos saudáveis e trazer sempre também uma solução e uma lucratividade para ele. Então, a busca por esse equilíbrio ela é muito importante. Não, e aí, né, você citando o equilíbrio, né, e aí falando sobre doenças, o café, né, a gente tem uma doença muito grave, né, que é o fusário, também conhecido como cancro dos ramos, que é uma das preocupações hoje na cafeicultura. E falando, né, no sentido da agricultura regenerativa, né, você citou bem esse equilíbrio que promove, né, esse ajuste, eu acho que a palavra é essa, né, como que ter uma lavoura, né, implementada ali, a agricultura regenerativa, ela pode auxiliar, né, no combate ali, né, não sei se esse é o termo, dessa doença. Quando a gente pensa no manejo, né, do cancro dos ramos ou da fusariose de forma geral, a ideia seria você reduzir inóculo. O que seria o inóculo? O inóculo é como se fosse uma sementinha do fungo, que quanto mais eu tenho ele na área, maior a quantidade do fungo e maior é a possibilidade que eu tenho de uma planta ficar doente. Não só o fusário, mas nematóide, entre outros patógenos que ficam no solo, por exemplo. Tá? A gente está falando do solo. Mas quando eu trabalho com uso de bioinsumo, eu faço uma aplicação massal de bioinsumos ali, de micro-organismos, até os de parte aérea eu também tenho efeito. Porque existe uma indução de resistência, existe uma promoção de crescimento. Então eu tenho uma planta que ela vai estar uma planta mais fortificada, vamos colocar assim, uma planta mais saudável. Tá? A tendência é que com o tempo eu reduzo inóculo, que eu mantenho uma planta mais saudável e automaticamente esses sintomas, quando ocorram, eu utilizando uma boa prática de erradicação, ou um ponto ou outro, às vezes utilizando um certo fungicida químico para estar atuando quando for registrado, ou até mesmo fungicidas biológicos específicos no momento, eu vou conseguir conviver com a doença, eu vou conseguir manter minha produção, manter minha produtividade. Porque qual que é o receio, né, de uma doença como a vassoura de bruxa foi um caso bem clássico, né? Verdade.
questão do cancro dos ramos é: consigo conviver? Eu consigo ter essa doença e consigo manter a minha produtividade? Os clones que eu vou plantar, no nosso caso do café conilon, né, quais são os materiais? São materiais mais resistentes? Eu vou associando, eu vou integrando todos esses métodos junto com as boas práticas agrícolas, que vai trazer junto com a agricultura regenerativa essa eficiência. Perfeito. Então, a eficiência é um termo-chave. E aí, quando a gente fala eficiência, lembra daquilo: produzir o máximo com o uso mínimo de recursos. Nesse caso, da agricultura regenerativa, coloca-se também recursos naturais. Então, vou degradar menos possível o meu sistema, o meu solo, a minha fazenda, a minha propriedade. E, professor, hoje quais são os principais desafios, né, para que os produtores possam, então, implementar essa agricultura regenerativa, e também quais são as perspectivas para o futuro? No meu ponto de vista, eu acho que os maiores desafios estão relacionados com a questão da própria polarização. Então, a falta do conhecimento, né, então a educação, isso que vocês estão fazendo aqui é importante para isso, para mostrar realmente o que é e para tirar o preconceito, né, e realmente a gente colocar o conceito em prática, as pessoas entenderem que não é uma agricultura orgânica, ou seja, eu posso fazer uso de defensivo, é um processo que ele vai ocorrer de forma gradativa, às vezes, no calor da emoção, a gente começa também a querer romantizar muito, então tem uma questão ideológica, achando que eu vou eliminar da minha área, resolver todos os problemas, e não é esse o ponto, né? Eu vou realmente precisar, de forma gradativa, estar crescendo na minha área, aumentando os talhões por partes, de modo até mesmo que o produtor ele entenda a necessidade do sistema agrícola dele. E aí é algo interessante, porque vai forçar a busca por pesquisas aplicadas, direcionadas a esse tipo de sistema. Porque hoje o que acontece? Geralmente nós isolamos alguns fatores e estudamos esses fatores de forma isolada. Quando eu pego uma dinâmica, que é o solo, com essa microbiota, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, alguns fatores eu não consigo isolar. Então, muitas das coisas, às vezes, eu não consigo estar explicando por que está acontecendo. Mas hoje tem algumas técnicas. Você tem a metagenômica, a metabolômica, que você consegue ver quais são os micro-organismos que estão presentes, qual é a reação que está acontecendo. Eu consigo trazer uma certa resposta, mas eu vou precisar ajustar pesquisas para que eu possa ter o máximo possível do uso desse recurso. Então, eu quero fazer um consórcio. Quais são as espécies arbóreas que eu posso consorciar? Vou fazer uma cobertura. Quais são? Gramíneas? Eu vou trabalhar com braquiária? São leguminosas? Quais são as culturas que eu vou estar direcionando para fazer a cobertura dessa minha lavoura? Então, como que vai estar, quando eu faço a aplicação de bioinsumos, como que vai estar a minha população de patógenos, fitopatógenos? Como vai estar a praga? Como que vai estar a situação? Então, eu vejo que é um desafio que vai demandar várias respostas de várias perguntas, e isso é positivo, porque vai fazer com que a academia, o setor produtivo, ele se reorganize, tá? E eu vejo também, com relação à questão do próprio produtor em si, dele trazer essa tecnologia, porque o produtor que ele vai ser um produtor de agricultura regenerativa, ele vai ter que ser um produtor tecnificado. Pioneiro, né? E aí a gente vai ter que trabalhar com a visão do empreendedor rural. Exatamente. Então o produtor ele vai ter que também se ajustar dentro desse processo. E isso é importante. Às vezes a gente não tem uma cultura de economia, né? Mas a gente precisa evoluir nesse ponto. E também pela pressão do consumidor, né? Já puxando esse gancho, né? O consumidor está mais exigente, né? Sim. Então ele quer saber onde é que está sendo produzido o alimento ou a bebida que seja que ele está consumindo. Então, assim, o fato do produtor se organizar nesse sentido, eu acredito, né? É justamente por isso. Com certeza. Ele vai conseguir mostrar para o cliente, né, que aquele café ele foi produzido com as melhores práticas agrícolas possíveis, nas condições que estava, que ele tem uma certa preocupação, sim, com a parte ambiental. A gente vê muitas vezes a mídia falando mal do agro, mas quando a gente fala em questão de sequestro de carbono, está ligado com a agricultura regenerativa, o agro é a solução. A gente vai ter um balanço positivo, ou seja, eu vou estar captando um carbono que é produzido pelas grandes indústrias que poluem e eu vou transformar isso em alimento. Ou seja, isso é a solução. Então, talvez não seja a solução, mas seja uma das soluções
dentro do processo, né? Então é importante a gente trazer isso de forma para a sociedade em si, que eles entendam que o maior desafio talvez seja a educação, a gente transformar as pessoas dentro do processo e transformar pessoas não do dia para a noite, isso demanda tempo, mas o caso que vocês colocaram da fazenda, onde o gerente ele viu que deu certo, isso é a melhor coisa possível que pode acontecer, porque você mostra que é possível ser feito. Você engaja a sua equipe, né, que trabalha a campo. Exato, e um produtor, ele vira vitrine para outros produtores, isso é bacana, então já acontecer isso já mostra que as coisas estão crescendo, e realmente você utilizar profissionais capacitados. Eu acho que a valorização da mão de obra, hoje a gente trabalha com a inteligência artificial, então algumas coisas a gente vai ter que fugir, senão daqui a pouco o IA vai substituir a gente em algumas coisas. Mas num ponto desse, onde é um sistema dinâmico, onde muita coisa acontece ao mesmo tempo, eu preciso de uma pessoa para tomar decisão. Verdade. Então, para os futuros agrônomos ou para os agrônomos que já estão aí, é um desafio grande, porque você vai ter que pegar digamos assim, uma ideia que até então, ela desde a década de 80, mas ela é pouco trabalhada. Pouco difundida, né? Pouco difundida, eu tenho que me capacitar em cima disso, mas é realmente uma técnica que eu vejo dentro da agricultura regenerativa, e eu volto a dizer, o fato dela não fazer a exclusão de defensivos químicos, a torna possível de ser algo que a gente possa realmente implementar. E eu não digo que ela vai substituir a agricultura convencional, mas em algumas situações e em grande parte de alguns pontos, eu acredito que ela vai ser a principal forma de produzir alimentos. E aí eu fico pensando, né? Por muito tempo a gente olhou para a agricultura pelo modo daquilo que a gente conseguia ver. Então eu consigo ver uma praga, uma doença e eu consigo resolver aquele problema. Eu consigo ver uma questão hídrica e consigo resolver. Mas quando a gente fala de solo, quando a gente fala, né, a longo prazo, a gente sabe que a gente tem uma microfauna que a gente de fato ali não controla. Né? Eu lembro quando eu era criança que eu olhava, né, nos canteirinhos lá da minha avó, as minhocas, e a gente sabia que a presença de minhoca era um bom indicador. Mesmo eu sendo criança, eu já sabia disso. Né, que ali a minha avó falava que deixava a terra mais airada, né, entrava ali, ela falava que entrava oxigênio no solo, do jeitinho dela, ela falava assim para mim e eu entendia. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente está falando exatamente de muitas minhocas, né, de muita vida naquele solo. Exato. E de principalmente estruturas que vão fazer a longo prazo uma melhoria daquele solo e, melhorando o solo, eu vou produzir mais. Eu acredito que quando o produtor entender que essas práticas vão favorecer ele a longo prazo, ele vai entender que não é custo, mas é um investimento. É como se fosse que você estivesse comprando mais terra, né? Porque você vai conseguir produzir mais. E em tempo onde a terra está escassa, sim, produzir mais na mesma área é o nosso potencial, né? A gente precisa de produtividade agrícola. Esse é o nosso ponto. Com certeza. E quando você coloca a questão da minhoca, realmente é um bioindicador, né? Então, para aquela minhoca aparecer, toda a parte da microbiota ali, ela foi estruturada, né? Tem vida naquele solo. Exatamente. Quando você coloca a questão da recuperação do solo, da área e tudo mais, é importante porque a gente tem essa questão da sucessão familiar. Então, poucos casos, mas a maior parte dos casos, as propriedades elas vão passando, né? Do pai para o filho, aí vai para o bisneto e vai embora. Eu vou manter essa lavoura, essa fazenda, com a agricultura regenerativa, produtiva, por mais tempo. Verdade. Ela vai ser sustentável. Eu vou conseguir manter a sustentabilidade dessa minha área. Em todos os 3 pilares, né? E isso é importante, porque o que vai acontecer? A minha lavoura, ela não vai perder, minha fazenda, minha propriedade, ela não vai perder valor, ela vai agregar valor. Exatamente. Então, eu consigo produzir mais, eu consigo manter minha produção, eu fico menos dependente de insumo externo. Então, por exemplo, hoje compostagem. Nós temos aí vários produtores, grandes produtores, que fazem a compostagem, incorporam isso de novo dentro do processo. Aí você vai ter, alguns falam que não, tem estudos, por exemplo, a questão da rochagem, né, de você utilizar as rochas para aumentar a questão de alguns micronutrientes. Lógico, vai depender muito da rocha que você vai usar, da onde você está, mas assim, são técnicas que podem ser utilizadas, né? E aí o consultor de agricultura regenerativa, ele vai ter que ser realmente um agrônomo que ele vai ter que saber de fitopatologia, vai ter que saber de solos, ele vai ter que saber de todo um processo ali para poder realmente dar uma consultoria de qualidade para os produtores.
E aí, Lorena, a gente entra nesse ponto de mudanças climáticas também, né? A gente viu na propriedade o dia de muito sol também que a gente estava lá. Verdade. A gente tirava a palhada e via que o solo estava molhado. Isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais também, né, na agricultura regenerativa. Eu acho que fica essa pergunta no ar, né? Exatamente. E a gente pôde observar também, né? Na verdade, acho que é algo que a gente tem que fazer, né, daqui para frente, né? Acho que no futuro não tão distante, né, a gente vai ter que começar a medir, né, a resistência dessas lavouras, né? É algo já perceptível, a gente já ouve falar muito, mas a gente não tem dados, né, que comprovem isso. E até eu queria ouvir essa consideração em relação a isso, né? Como que essas plantas, né, no caso principalmente do café, está todo mundo sofrendo com altas temperaturas, não só a gente, né, mas as lavouras também, né, principalmente, né, como que estar se preparando para a agricultura regenerativa pode auxiliar os produtores lá na frente? Então, em 2014, o Instituto Rodeio, ele publicou esse estudo, né, realmente em cima da parte de mitigação de mudanças climáticas. Então, foi onde trouxe essa oportunidade, de novo, do tema ser colocado em voga e a gente está trabalhando com ele. Quando eu trabalho buscando o equilíbrio, trazendo novamente para o sistema, né, essa restauração, essa regeneração do próprio sistema, e eu coloco matéria orgânica, eu faço a cobertura do meu sistema, o que vai acontecer ali? Eu tenho vários micro-organismos, eu tenho todo um ecossistema sendo formado e montado, que ele vai fazer com que, por exemplo, como você colocou, semana passada, nós estávamos quase morrendo debaixo d'água aqui. Se afogando. Hoje nós estamos quase ficando fritos. Então, assim, os extremos, eles vão acontecer e estão acontecendo. Então, por exemplo, se eu tenho um solo com uma cobertura, se esse solo está bem estruturado, quando eu tenho uma chuva torrencial, eu vou ter menos lixiviação de micronutrientes, de nutrientes em si, eu vou ter o menor escorrimento dessa água, uma menor erosão, ou seja, eu só tenho coisas favoráveis dentro do processo. Ao ponto que, se eu tenho uma condição dessa de extrema de temperatura, aquela área também ela vai minimizar a questão do calor, da temperatura. Eu vou ter ali alguns micro-organismos que vão ter alguns efeitos, por exemplo, de solubilização de fósforo, né? Então, alguns bacilos espécies, azospirilo. Eu tenho também, com relação à questão de alguns micro-organismos que vão auxiliar principalmente a questão de déficit hídrico. Então, eles vão estar associados ali com a raiz. Uma coisa importante que nós temos que entender, né? Às vezes a gente dá muita ideia para a parte aérea, porque é onde a gente vê. Mas a formação radicular robusta, ela é importante. Eu tenho uma boa formação radicular. O segredo acho que está na raiz, né? E esses micro-organismos, eles vão estar associados à raiz. De certa forma que, na hora que a planta começar a emitir exudatos, isso vão emitir sinais, esses micro-organismos vão vir ao socorro, vamos colocar assim de uma forma bem grosseira, né? E vão dar esse suporte. Então, ou seja, eu vou ter esse equilíbrio, eu vou ter esse sistema montado. É um processo que ele vai ocorrer a médio e longo prazo, mas ele vai ocorrer. O produtor, ele vai conseguir, dentro da cadeia, do próprio aprendizado, porque o produtor nosso é muito inteligente. O produtor de robusta, de canéfora, o de conilon nosso, é um produtor que hoje o Espírito Santo é o que é, porque nossos produtores são realmente excepcionais do que fazem. Então, eu já visitei várias propriedades e você vê os produtores, assim, eles fazendo testes, testando. Um verdadeiro cientista. Buscando ali, né, de certa forma, dentro da capacidade que cada um tem, a solução para o problema dele. Então, eu acredito que a gente vai, sim, se tornar referência, né? Assim como hoje nós somos referência em canéfora, eu acho que a cafeicultura capixaba, ela tem tudo para ser referência em agricultura regenerativa. Perfeito. E professor, então com essa sua fala, a gente precisa encerrar, infelizmente, né? O nosso tempo aqui é curto, mas com essa fala maravilhosa do senhor, eu quero te agradecer por todos esses insights maravilhosos que o senhor deu pra gente e principalmente por esse despertamento, né, dos produtores para olhar para a agricultura regenerativa não com receio, não com medo, não achando que é apenas um custo ou até mesmo falácia, né, de exigências, mas entendendo de fato que ela pode auxiliar na produtividade, no ganho, né, de ali uma microbiota mais forte, mais fortalecida e também na sucessão. Acho que a gente teve aí uma conversa incrível, né, Lorena? Com certeza. Antes de finalizar, é que eu lembrei de algo que eu queria falar muito, que a gente estava até conversando anteriormente, né?
uma consideração básica, né? Mas a nossa realidade hoje é agricultura regenerativa tropical. Eu gostaria de ouvir um pouco o que você tem a dizer isso, dos nossos modelos hoje, para a gente encerrar. Não, bacana, Lorena. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante a gente deixar claro e trazer esse tropical no nome agricultura regenerativa. Por quê? O hemisfério norte ele tem uma realidade, né? Então, nós temos aqui, o Brasil produz o ano todo. Então, lá eles vão ter um período de neve, esse período vai ser impeditivo. Quando nós colocamos agricultura regenerativa tropical, vai ser uma agricultura na qual os nossos produtores, os nossos pesquisadores, os nossos técnicos, os agrônomos em si, eles vão trazer, né, a tecnologia de acordo com a nossa realidade. Então é importante a gente trazer esse nome tropical, porque senão daqui a pouco vai vir uma tecnologia feita na Alemanha, na Suíça, e aí o produtor ele só vai conseguir exportar se ele usar aquela técnica que foi feita para aquele ambiente. E a gente entendeu pela nossa conversa que é muito específico do sistema, daquele ponto, daquela área que a gente atua. Então, a gente precisa trazer isso de forma a construir isso, até mesmo para as empresas, para as certificadoras, para o próprio produtor, para entender que nós estamos trabalhando com uma agricultura regenerativa de um ambiente tropical. Eu acho que esse é um ponto-chave, né, para que a gente possa se proteger também e sofrer menos sanções, principalmente aí dos países da qual a gente vai exportar os nossos produtos. Exatamente. Agora gostaria de agradecer pela sua participação. Foi muito importante para a gente. Eu espero que para todo mundo que está assistindo também, né, conhecer um pouco aí sobre o que é agricultura regenerativa e, claro, dentro da nossa realidade. Obrigada, professor.